Bom dia, sou Carolina, gerente de pesquisa da Trau Nutrition e vou apresentar o trabalho realizado em parceria com a Unesp de Botucatu em frangos de corte suplementados com cobre na forma de hidroximineral em substituição aos agentes melhoradores de desempenho. Então, nós conhecemos as três principais fontes de minerais traço ou microminerais, que são os minerais inorgânicos, os minerais orgânicos e, mais recentemente, os hidroximinerais, que foram desenvolvidos na década de 90 nos Estados Unidos. As principais diferenças entre eles são o tipo de ligação, que pode ser uma ligação iônica ou uma ligação covalente, e a presença ou não do carbono na estrutura da molécula. Os minerais inorgânicos são sais altamente solúveis e de fácil dissociação, que em contato com a água ele vai ser facilmente solubilizado e quando se dissocia do mineral, nesse caso o cobre, ele vai permitir reações com bactérias, o que traz um impacto bem negativo. Já os minerais orgânicos têm ligações covalentes e podem ser solúveis. Isso vai depender de qual molécula de carbono que ele vai estar associado. Pode ser um proteinato, pode ser um aminoácido quelato, existem diversos tipos de associações. Os hidroximinerais têm ligações covalentes, similares aos orgânicos, mas têm uma baixa solubilidade e uma baixa dissociação, principalmente quando falamos em estabilidade de reação, principalmente no pH 7. Então, comparando mais o hidroxi e os inorgânicos, além dessa diferença na solubilidade, que evita interação negativa tanto na ração quanto no trato gastrointestinal, os hidroximinerais também têm outras características positivas, como uniformidade de partícula, eles não são higroscópicos, eles são livres de poeira. Isso tudo traz uma boa qualidade de mistura no premix. Eles têm uma melhor palatabilidade, então entende-se que vai gerar um maior consumo. E dentre todas essas características, tem uma característica que é muito importante, que foi o foco desse nosso trabalho, que é o seu efeito antibacteriano. Então, quando nós falamos de altos níveis de cobre com efeito inibidor de micro-organismo no trato gastrointestinal e essas características do hidroximineral, nós delineamos um trabalho com o objetivo de avaliar o impacto da suplementação de cobre na forma hidroxicloreto mineral no desempenho de frangos de corte alimentados com dietas livres de melhoradores de desempenho, que aqui, nesse caso, foi o alquinol. O experimento foi conduzido pelo laboratório LabAve, da Faculdade de Veterinária e Zootecnia da Unesp de Botucatu, que é liderado pelo professor Dr. José Roberto Sartori, onde 810 frangos Kobe 500 foram distribuídos aleatoriamente em boxes de 30 aves cada e 9 repetições por tratamento. E eles estavam sobre um piso de cama reutilizada, tentando forçar um desafio nessas aves. No primeiro tratamento, o controle, as aves receberam a ração basal, sem qualquer aditivo nem agente antimicrobiano, só com níveis nutricionais, inclusive de cobre, conforme a tabela Rostanho. E foram formuladas 4 fases de dietas. O segundo tratamento utilizou a mesma dieta basal, nas mesmas 4 fases, porém com uma adição de 30 ppm de alquinol em todas as fases, conforme a recomendação do fabricante. O terceiro tratamento foi utilizada a ração basal, porém substituímos o alquinol pela suplementação de mais 130 ppm de cobre na forma de hidroximineral. E ali avaliamos o desempenho dessas aves de 1 a 42 dias, por semana e por fase de ração. No geral, não houve diferença significativa entre os resultados dos 3 tratamentos durante os períodos avaliados. Apenas nós observamos uma sutil diferença no consumo geral aqui de ração pelo grupo dos hidroximinerais,
onde houve um maior consumo de ração, o que possivelmente favoreceu a um peso final maior para o grupo de hidroximineral, de 8 gramas a mais por ave. Apesar disso, o grupo do hidroximineral se mostrou ligeiramente melhor na conversão alimentar. Não houve um comportamento linear na conversão durante as fases de ração, mas nós notamos que o tratamento com alquinol mostrava um efeito melhor nas fases iniciais. Porém, a partir dos 21 dias de idade, esse efeito foi neutralizado. E até houve uma mudança positiva para o grupo dos hidroxi nas 2 últimas fases de ração, finalizando o experimento com uma melhor conversão. Então, fica claro para nós que nós precisávamos de mais desafios nesse experimento para evidenciar mais esses efeitos na performance. Mesmo assim, nós conseguimos concluir que o cobre hidroximineral é sim uma boa opção para substituir o uso de melhoradores de desempenho, não somente preservando essa performance, mas melhorando a performance das aves. E apesar de não termos mostrado aqui, também se mostrou uma solução econômica com ROI positivo em relação ao alquinol. Muito obrigada e uma boa tarde.